Aleluia, quem está feliz aí aplauda o nome do Senhor Jesus. Você está feliz de verdade? Dá um sorriso para quem está do teu lado. Fala para ele, se prepara. Deus está aqui. Diz mais alto, Deus está aqui. E quando o papai está na casa, coisas incríveis acontecem. Você pode crer nisso aí comigo? Glória a Deus, que honra poder estar aqui junto com vocês. Domingo passado eu não estava aqui e eu senti uma falta. Que falta faz para mim poder estar num domingo junto com vocês, sabia? Mas dessa vez eu não estava jantando com minha esposa, eu estava ministrando em JPA, povo de JPA, honra poder estar com vocês. Tá? É uma honra, né, poder fazer parte dessa igreja, que é uma igreja em múltiplos lugares. Tá? Então, se você tiver que ir para algum lugar que tem uma ILAN, você pode visitar essa outra ILAN, por favor, se dê esse prazer de fazer isso. Você vai ver que ILAN Recreio, ILAN Niterói, ILAN JF, ILAN JPA, ILAN VP, você vai entrar e você vai se sentir em casa, assim como você entra aqui e você se sente em casa. Quantos estão se sentindo em casa aí hoje? Visitante, seja muito bem-vindo, sinta-se verdadeiramente em casa. Você que está aí no online, sinta-se aí verdadeiramente na sua casa, que eu creio que você está na sua casa, né? E é bom poder entrar na sua casa com uma palavra que eu creio que é uma palavra do coração de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Wilker Santos, pastor aqui dessa igreja, né? Pastoreio junto com minha esposa aqui. Minha esposa tem um bebezinho, né? Nós temos um bebezinho de 7 anos, que está quase falando papai já. 7 anos não, perdão, 7 meses. 7 anos e quase falando papai, eu falo assim, tá um pouquinho, né? Tá mal desenvolvido esse menino. 7 meses, né? Já tá ali. Alguns de vocês provavelmente viram meu filho comendo kiwi, né? Nesses últimos dias e fazendo uma carinha assim bonita, né? Por isso ela não tá com a gente hoje. Tá? Só para você entender, você que nos visita, você que está assistindo aí pela primeira vez, todos os nossos cultos de midweek, de meio de semana, são cultos de estudo bíblico. Não ouvi nenhum glória a Deus aí, não vi. Cara, culto de estudo bíblico é um culto que tem que fazer a gente dar um pulo da cadeira quando a gente ouve isso. Por quê? Porque é por meio da palavra que nós vamos vencer o mundo. É por meio da palavra que nós vamos sair daqui mais fortes. Não é por meio de um louvor legal somente, não é por meio de pessoas que vão chegar aqui e te abraçar, não é por meio de um ambiente legal que você vai sair recarregado para você viver o seu maior desafio, que vai ser a segunda, terça, quarta, quinta. É por meio da palavra de Deus. E eu fico tão animado quando eu falo da palavra de Deus, sabe por quê? Porque em algum momento na Bíblia, está escrito, se eu não me engano em Osés, está escrito que o povo de Deus perece por falta de... E quando nós estamos nesse culto, eu venho declarando para o inferno, ei, lá na igreja Luz das Nações, ninguém vai perecer por falta de conhecimento. Não despreze esse momento de você adquirir conhecimento, esse momento de você crescer em entendimento, esse momento de você poder mergulhar. Então é por isso que todo culto de midweek eu falo assim, traga a sua Bíblia, ou traga o seu tablet, ou traga o seu material de anotação, mas não saia daqui com dúvida. E se você tiver com dúvida, acabou o culto, né? Eu vou estar ali para tirar alguma dúvida que você tiver. Se eu não souber tirar a dúvida, eu vou ligar para o pastor Felipe, a gente vai entrar em discussões teológicas, mas eu creio que você vai ser edificado, e eu creio que hoje Deus tem uma palavra incrível ao seu coração, amém? Nós estamos estudando primeiro livro de Crônicas, né, desde o início desse mês. E eu tive a honra de conduzir o primeiro estudo, né, a primeira quarta-feira do mês. E foi um estudo bem atípico, foi um estudo bem diferente, né, foi um estudo bem legal. E lá nós conseguimos trazer para vocês fatos históricos. Por exemplo, você vai entender por meio da história que Crônicas, ele é somente um pergaminho. Quando ele foi achado um único pergaminho, mas por conta da extensão do pergaminho, no momento lá dos concílios, eles decidiram fazer 2 livros. Por isso nós temos primeiro e segundo Crônicas. Mas você vai ver que um dá continuidade no outro. Algo histórico que você vai entender é que é um livro pós-exílio, então, e tem um motivo que a gente vai chegar lá no final, eu vou relembrar isso lá no final, mas você vai ver que a primeira palavra é Adão,
E a última palavra é a palavra dizendo sobre a saída do exílio. Então você vai ver que esse livro ele tem uma motivação. Nós falamos sobre o possível escritor, né, provavelmente, né, como a cultura judaica crê que foi Esdras que escreveu, porque você vê aqui esse livro sendo relatado como se tivesse uma pessoa vivendo pós-exílio. Nós falamos também sobre a ideia central, e a ideia central eu creio que vai ser o cerne da mensagem de hoje. A ideia central desse livro é fazer você entender a sua história, você entender a sua origem. E algo que nós ministramos lá na primeira quarta-feira é: ei, aprenda a fazer canções daquilo que Deus já fez. Ei, aprenda a relembrar aquilo que Deus já fez. Aprenda a ser grato, aprenda a declarar e a agradecer por aquilo que Deus já fez. Você está aqui hoje, você está vestido, você provavelmente está alimentado, talvez não alimentado da forma que você quer, talvez você não comeu picanha hoje, mas um arroz, feijão e ovo provavelmente você comeu. E se você não comeu, por favor, depois fale comigo. Você que está online, fale com o pastor Paulo, porque nós queremos ser algum apoio na sua vida, nós queremos de fato poder ser igreja na sua vida, porque a igreja também divide o pão, você sabia disso? Mas você está aqui e, embora tenha alguma dificuldade que tenha tentado te impedir de estar aqui, você está aqui. Isso já é motivo de gratidão, cara. Você está vivo, isso já é motivo de gratidão. Então é exatamente isso a ideia central desse livro. É falar assim: povo, nós passamos por uma dificuldade muito grande, nós passamos por um período de guerra, nós passamos por um período de opressão, mas olha tudo que Deus já fez no meio da nossa história. Ei, olhe para a sua história e fala assim: eu já passei sim por aflição, eu já passei sim por dificuldade, eu já passei sim por guerras e batalhas, mas olha o que Deus tem feito eu viver. E no final das contas, que a sua conclusão, que a minha conclusão seja: grandes coisas tem feito o Senhor no meio de nós, e por isso nós estamos alegres. Você está alegre aí? Glorifica o nome de Deus então, aplauda o nome do Senhor Jesus, se mexe aí. Dê um glória a Deus. Deus é grato do seu louvor, da sua adoração, amém? Então, como eu disse, eu tive o privilégio de poder ministrar esse primeiro estudo. E eu não sei se você vai lembrar, ou se você não lembra, porque você de repente não esteve aqui ou não assistiu, né? Foi uma palavra muito atípica. Eu comecei dizendo assim: olha, gente, essa palavra vai ser uma palavra muito atípica. E aí o pessoal ficou com o rosto meio assim, como alguns de vocês estão hoje. Mas por que uma palavra um pouco atípica? Porque quando nós dividimos o estudo bíblico, o pastor, ele costuma sentar com os pastores e dividir por setores, setorizar. Olha, nessa quarta ou nessa quinta a gente vai estudar desse capítulo, na próxima a gente vai estudar desse capítulo. E aí, no primeiro estudo, ele separou do capítulo 1 a 9. E aí eu até lembrei, pastor Renato, pastor lá do Marquinhos, bom ter você aqui, Marquinhos, pastor lá do Recreio, pastor Renato chegou para mim um dia antes, terça-feira, e falou assim: e aí, Will, você já viu o que você vai pregar? Aí eu falei: cara, eu já li mais ou menos, né? Eu estou orando para que Deus me dê uma palavra, mas ainda não... Aí ele: não, então abre a Bíblia aí para você ver. Quando eu abro a Bíblia, eu passo o primeiro capítulo, eu falo assim: não, primeiro, amém, legal, mas vamos para o segundo. Segundo, amém. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando eu chego no final do nono, eu resumo que tudo que eu li foram genealogias. Você entendeu porque foi uma pregação mega típica? Porque no meio de genealogias, 5 pessoas aqui na Ilã de Campo Grande decidiram se reconciliar ou aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. E aí o título da palavra foi: o que podemos aprender por meio das genealogias? Como nós podemos aprender algo com um monte de versos dizendo: fulano, filho de ciclano, que gerou Beltrano, e Deus falou fortemente ao nosso coração. Semana passada nós estudamos do capítulo de número 10 até o capítulo de número 17. E no capítulo de número 10 até o capítulo de número 17 nós falamos sobre o suicídio de Saul. Nós falamos sobre toda a trajetória da vida de Davi, toda a trajetória do reino de Davi. E aí nós falamos também sobre a retomada da Arca da Aliança, aquilo que simbolizava a presença de Deus naquela época.
E aí, uma mensagem central que foi ministrada ao nosso coração por meio dessa palavra é que não basta você fazer o certo da sua forma, você tem que fazer o certo da forma certa. Você lembra de quando a arca está sendo trazida para o povo de Deus? Uzá e Aiô. Você lembra que os bois eles tropeçam, e aí a arca começa a tombar para o lado, e aí Uzá ele tenta sustentar a arca, e no momento que ele toca a arca, o que acontece com ele? Ele é fulminado, ele morre. Por quê? Isso às vezes gera um questionamento no nosso coração, porque a gente fala assim, Deus, por quê? Ele foi tentar proteger, por que isso acontece com ele? E aí a mensagem que foi ministrada ao nosso coração é, faça o certo, mas há uma forma de fazer o certo. Não basta você ter boa intenção. E uma das mensagens que Deus nos deu no final é, de boa intenção o inferno está cheio. Tem muita gente querendo vir para a igreja, querendo fazer e acontecer, achando que está agradando a Deus, enquanto na verdade está sendo reprovado por Ele. Tem muito líder, tem muito pastor, levantando uma bandeira, dizendo que é em nome de Deus, mas na verdade não é em nome de Deus. E aí está sendo reprovado por Ele. Então seja daquele que faz o certo, da forma certa, amém? E recapitulando um pouquinho, né, o nosso estudo de hoje vai do capítulo 18 até o capítulo 20. Eu queria recapitular um pouquinho o capítulo 17, porque lá no capítulo 17 de 1 Crônicas, Davi, ele traz algo que o incomoda. E eu queria ler com vocês aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 17. 1 Crônicas, versículo 1 e 2 do capítulo 17. Então, ele traz algo que incomoda o coração dele. Ele traz algo que o deixa um pouco triste. Ele traz algo que deixa um pouco frustrado, porque naquele momento ele já tinha conseguido trazer de volta a presença de Deus para aquela cidade. Mas naquele momento, é o momento onde ele se olha vivendo dentro de um palácio, e ele olha para a arca. E aí, a gente vê uma característica do ministério e do coração de Davi, que é uma das características pela qual nós podemos crescer, e a qual nós precisamos levar para o nosso ministério e para a nossa vida. Vamos ler junto aqui. 1 Crônicas 17, 1 e 2 vai dizer o seguinte: o rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E aí eu creio que nesse momento, quando Davi ele toma esse tipo de atitude, quando Davi ele movimenta o coração dele, ao ponto de dizer assim, eu não posso estar bem, sem que a presença de Deus esteja melhor, mas ainda movido por um coração humano, porque se a presença de Deus se encontrava em uma tenda, assim como já era especificado desde o tabernáculo, é porque Deus queria que fosse daquela forma. Mas olha a intenção do coração do homem, olha a intenção do coração do servo, olha a intenção do coração daquele que amava a presença de Deus. Ele falava assim, eu não posso estar bem, enquanto a arca que simboliza a presença do meu pai não está bem. Eu não posso estar vivendo, como ele disse, em um palácio, enquanto a presença do meu pai, do meu sustentador, daquele que me mantém, está debaixo de uma simples tenda. Então você vê uma característica linda de Davi, você vê uma característica que é, eu prezo pela presença. E você vai ver, se eu não me engano, lá em Salmo 51, que ele diz sobre isso, ele diz, não retire de mim a tua presença. Uma das características do coração de Davi era, Deus, eu posso perder tudo, o Senhor pode tirar tudo que eu tenho, o Senhor pode levar meu carro, minha casa, minha família, assim como ele já perdeu em alguns momentos, mas ele diz o seguinte, não retires de mim a tua presença. E é isso que eu queria trazer para a tua vida e para o teu dia a dia. Será que nós estamos dispostos, assim como Davi, ou talvez assim como Jó, a perder tudo que é terreno, mas continuar valorizando aquilo que é eterno?
Será que nós temos o coração disposto, disponível a viver guerras, lutas e dores, mas ainda assim olhar para a presença de Deus e falar assim: Deus, pode acontecer tudo comigo, mas eu não saio da tua presença não. Eu não saio da tua presença não. E quando eu te pergunto isso, pode ter certeza que eu me pergunto isso pelo menos 5 vezes antes de te perguntar. Porque é difícil para nós. É difícil para nós porque nós temos uma lente que faz a gente enxergar o que é humano. E aí quando a gente enxerga o que é humano, a gente começa a esquecer do que é eterno. Eu falo muito sobre uma frase que transformou a minha história. Uma frase que, embora não seja uma frase bíblica, é uma frase de um grande escritor chamado C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: tudo que não é eterno, presta atenção, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Cara, quando isso entrou dentro de mim, quando isso entrou no meu ouvido, entrou como se fosse um mosquito, sabe? Um mosquito que não consegue sair daqui de dentro. Quanto mais eu fazia assim, mais entrava e foi tomando meu coração, porque eu comecei a ter um entendimento de que tudo que eu faço aqui vai ficar por aqui. E o que eu estou fazendo aqui que vai reverberar lá. Tudo que você está fazendo aqui, suas riquezas, suas lutas, o seu almejar de algo mais, seja profissional, seja relacional, seja financeiro, vai ficar por aqui. Nosso corpo é perecível, mas o que nós estamos fazendo que vai ser reverberado pela eternidade? Será que o estilo de vida que nós estamos tendo é um estilo de vida que vai deixar legados? Ou será que o estilo de vida que nós estamos tendo é só um estilo de vida que vai nos enriquecer de coisas materiais? Querido, a própria palavra de Deus diz que coisas materiais, que coisas do mundo vão perecer. Lá em 1 Coríntios 13 diz que no final de tudo só vai restar 3 coisas: amor, fé e esperança. Sempre que você agir, sempre que você andar no seu dia a dia, sempre que você tiver que desenvolver algo, desenvolva algo baseado no amor, na fé e na esperança, porque certamente quando você baseia a sua vida, o que você vai fazer, aquilo que você pensa, a sua concepção em amor, fé e esperança, mesmo que você não veja frutos, aquilo vai reverberar pela eternidade. Sabe aquela atitude que você fez com pessoa que te machucou, mas foi baseada no amor? Você sabe aquela atitude que você levou, que levou uma grande medida de fé? Você sabe aquela oração por aquele parente seu, aquele amigo seu que estava de repente internado de Covid, que você tentava achar em Deus esperança? Isso são coisas que às vezes você pode ter até esquecido já agora, mas são coisas que vão ecoar pela eternidade. E quando nós estamos falando isso, eu falo sobre nós estarmos diante de Deus, muitas das vezes reivindicando promessas, enquanto nós ainda não conseguimos aprender a cumprir princípios. Davi, ele cumpre princípios para que Deus possa derramar sobre ele promessas. Davi, ele está tão apegado à presença de Deus, ele está tão preocupado com a presença de Deus, ao ponto de abrir mão da vida dele, para que ele possa tratar bem e cuidar da presença de Deus. E aí quando ele tem o coração voltado a isso, Deus olha a fidelidade no coração de Davi e fala: agora eu posso sim derramar as minhas promessas. E é aí que nós lemos o verso de número 7 até o 15, lá do capítulo 17 ainda. Então, verso 7, vai dizer assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, é Deus falando para Natã, agora diga, pois, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados.
Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo, Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhes estabelecerei uma dinastia, quando a sua vida chegar ao fim, e você se juntará aos seus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado. Então, quando Davi, ele começa a se preocupar mais com a presença de Deus. Quando Davi, ele acha no coração dele disposição de perder tudo que ele tem, mas não perder o que ele acha de mais valor, que é a presença de Deus sobre a vida dele. Ele começa a ouvir a voz de Deus por meio do profeta Natã, mas ele começa primeiro a ouvir algumas afirmações de Deus. E de repente, se você tiver essa disposição de achar mais importância no que é de Deus do que nas suas coisas, esse vai ser um momento crucial para você começar a ouvir, seja por meio de um profeta, seja por meio de uma visão, seja por meio de um sonho, a voz de Deus. E a voz de Deus para Davi dizia o seguinte: ei, eu te tirei das suas pastagens. Deus fala para ele: não foi porque você era bom, não foi porque você se esforçou, não é porque você tinha um grande produto, não é porque você tinha uma grande imagem pessoal, muito pelo contrário, porque Davi, ele foi esquecido na casa do pai dele. O profeta, quando entra para ungí-lo, o profeta passa por todos os irmãos, ou seja, ele foi esquecido. Mas Deus diz assim: eu te tirei das pastagens. Então fique preparado, porque a partir do momento em que você achar mais importância na presença de Deus do que nos seus próprios planos, Deus vai te tirar dos lugares mais ralés que você passou. Sabe aquele emprego que você não gosta? Deus, ele tem poder para te tirar dali. Sabe aquela dificuldade que você cavou um buraquinho ali? Sabe? Aquele poço que você caiu e que você está se lamentando, Deus, ele tem poder para te tirar dali. Agora comece a achar prazer mais nas coisas deles do que nas suas próprias coisas. E seja fiel, porque Davi, mesmo no pouco, ele se mostrou fiel. Ei, líder de ministério, ei, cara do Servolution, mas eu só venho aqui, eu só abro a porta, eu só venho e só varro, pastor, nunca me escalam para poder ministrar, eu só fico ali no cantinho enrolando o cabo. Seja fiel no que você está fazendo, que Deus pode tirar daí e te colocar um lugar muito acima que você nem imagina. Segunda coisa, Deus fala o seguinte: eu sempre estive com você. Isso aí é um ponto crucial no meio da nossa vida, porque todos os desertos que nós passamos, a tendência é nós acharmos que Deus esqueceu de nós. Todas as dificuldades que nós passamos, nós achamos que Deus não está mais olhando para nós. E nós esquecemos que a maioria das vezes desertos, provações são lugares de aprovações. Por que um aluno faz uma prova na faculdade? Para que ele possa dizer ali, mostrar ali para aquela bancada que ele já sabe todos aqueles requisitos, que ele já domina, e por quanto ele domina aquilo, ele está aprovado para ir para um próximo nível. Por que Deus permite com que você passe por provações? Para que você possa dizer para ele, declarar por meio das suas atitudes, mesmo sem palavras, que você já está forte o bastante para poder ir para o próximo nível, e que aquela força que você achou, não é a força que você achou pelo seu próprio braço, porque ser aprovado no deserto exige muita presença de Deus, porque ser aprovado no deserto é fazer aquilo que é contra a nossa natureza. Ser aprovado no deserto é como Paulo dizia: alegro-me na minha dificuldade. Quantos aqui estão alegres de estar numa pandemia?
Ninguém, mas nós deveríamos estar alegres. Vamos fazer um parênteses aqui. De repente, se fizer um corte ali, né, vamos fazer um corte, vamos mandar para a internet e vamos falar assim: nossa, olha, pastor, está falando besteira. Não. É porque no meio da dificuldade é o momento onde Deus pode nos elevar. Porque é no meio de um monte de gente com problemas de ansiedade, problemas de depressão, onde você vai ser usado como evangelista, como um pastor, como um pregador, e ser uma ponte para que aquela pessoa possa encontrar aquilo que ela busca, que não é dinheiro, não é ciência, não é Coronavac, é a presença de Deus. Última coisa que Deus fala para Davi é o seguinte: eu eliminei os seus inimigos. Então, quando Davi fala assim, eu rasguei um urso, eu matei um leão, tudo bem, ele pode até achar que ele fez aquilo lá mesmo, mas Deus já estava com ele, dando força, dando sabedoria, dando entendimento, para que ele pudesse vencer aquilo. Quando Davi arranca a cabeça daquele gigante, Deus já estava movendo por meio dele. E aí, Deus fala isso para lembrar, antes desses versículos, Deus tinha falado por meio do profeta o seguinte, lá no verso número 3 até 6, ele fala assim: fala para Davi antes, que eu não preciso de casa nenhuma, eu nunca habitei em casa, e que se eu quisesse uma casa, eu tinha pedido para as lideranças que eu tinha levantado. Tanto que você vai ver que não é Davi que faz um templo para a Arca da Aliança. E aí, Deus começa a liberar as promessas sobre a vida de Davi. Deus fala assim: olha, você achou prazer na minha presença, você está valorizando a minha presença, ao ponto de poder abrir mão da sua própria vida, para que a minha presença possa ser cuidada. Agora eu vou derramar sobre você as minhas promessas. Você foi fiel com isso, agora eu vou derramar sobre você as minhas promessas. Primeiro, você vai ser mais famoso do que qualquer homem que passar pela terra. Eu vou trazer fama para você. E aí muitas das vezes a gente quer fazer um caminho inverso, a gente quer trazer fama, a gente quer ser famoso para poder levar o nome de Deus. A gente quer ter 500 mil seguidores no Instagram para poder falar de Deus. Não, seja fiel no pouco. E aí Deus continua falando o seguinte: eu darei um lar a meu povo. Olha como é linda a promessa de Deus sobre a vida de Davi. Ele fala, por conta do seu coração, da sua fidelidade e do seu envolvimento com o que é meu, eu não vou só te abençoar, eu vou dar um lar para todo o meu povo. Olha como isso é poderoso por meio da tua vida. A tua casa pode ser tremendamente tocada. Ah, meu marido, pastor, não é cristão. Ah, minha mãe ainda não aceitou Jesus. Ah, eu tenho um irmão. Meu querido, para de reclamar e começa a agir. Começa a se mexer. Viva pela fé, coloca o teu joelho no chão, crendo que aquilo vai acontecer, porque aquilo vai acontecer porque o teu coração é em fidelidade, o teu coração elevando as coisas que são de Deus, tem o potencial de mover o coração de Deus para todo o seu redor, e não somente para a sua vida. Outra coisa, Deus fala assim, estabelecerei sobre você uma dinastia, ou seja, mais uma vez, honrando, primeiro honra o povo, agora honra a família, né? Por conta do seu coração, por conta da sua fidelidade, por conta do teu investimento, eu vou começar a honrar a tua família. Sua família construirá um templo para mim. A gente vai ver lá mais para frente, em 1 Crônicas 22, 8, que Deus não permite Davi construir um templo, porque ele foi um homem de guerra e ele sujou a sua mão com muito sangue. Ele fala, não vai ser você, vai ser o seu filho. E por último, última promessa de Deus é, nunca retirarei de vocês o meu amor. Quando Deus fala de vocês, Deus não fala somente da família de Davi, Deus fala do povo ao qual Davi conduzia, o povo de Deus. E hoje, se você olhar, praticamente todo judeu, todo mundo que faz parte do povo de Deus, todo mundo ali daquela região é próspero. Por quê? O amor de Deus por meio de um homem há séculos atrás fez ainda
Deus abençoar uma terra, uma geração e um povo. O que Deus não pode promover por meio da sua vida? Por meio da sua fidelidade, por meio do seu coração e por meio do seu investimento. Tudo isso porque Davi se preocupa com as coisas de Deus. E quem me conhece, quem já viu eu ministrar alguns momentos, sabe que eu amo Mateus 6. Mateus 6 fala sobre oração, fala sobre ansiedade, fala sobre muita coisa legal e atual no nosso tempo. E Mateus 6,33 é um verso que diz mais ou menos assim: coloque o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você anseia, vai ser acrescentado, mas vai ser acrescentado a partir do momento que você colocar Ele e a sua justiça em primeiro lugar. E eu digo uma coisa, por favor, entenda que colocar Deus em primeiro lugar não é colocar a igreja em primeiro lugar. Entenda que colocar Deus em primeiro lugar não é estar aqui toda quarta, quinta, sábado, domingo, todas as atividades, não. Escolha um culto de midweek para você participar. Escolha um culto de final de semana para você participar. Não somente para você participar, mas para você cooperar. Porque quando você coloca a mão no arado, você faz parte daquilo que está acontecendo. Você não é somente um comilão, você é um contribuinte. Você não é só um consumidor, você é aquele que dá também. E você sabia que muitas das vezes, você que está sentado aí, fala muito mais a pessoa que está do seu lado do que a palavra que está sendo fluída aqui de cima? Você sabia disso? Você sabia que o seu abraço, o seu seja bem-vindo, o seu investimento em ecoar pela eternidade, o seu investimento em amor, fé e esperança, muitas das vezes fala muito mais do que o pastor que está aqui em cima? Sabe por quê? Porque a igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo. Existem veias aqui, o sangue bombeia, Ele é o cabeça, Ele nos direciona, mas você que está glorificando, contagia quem está do teu lado, que está desanimado. E você que está desanimado, é contagiado por alguém que está atrás de você, que às vezes está orando por você e você nem sabe. Isso é ser igreja. E aí, a gente chega agora no nosso estudo. A gente chega agora no capítulo de número 18. E o capítulo de número 18 nós vemos muitas vitórias de Davi. Nós vemos que Davi, ele derrota os filisteus. Nós vemos que ele vence os moabitas. Não somente vence os moabitas, mas coloca com que os moabitas se sujeitem ao reino dele. Ou seja, os moabitas começam a passar a pagar imposto para Davi. Ele começa a ser avassalador. Combate com muitos reis, se apossa de muitos carros. E aí, vamos para o verso de número 19. Também no meio de um monte de batalha, eu queria destacar aqui algo que muitas das vezes acontece conosco. 1 Crônicas 19, 1:5 diz assim: algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi o sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. E aí eu queria destacar isso aqui no capítulo número 19. Por quê? Porque nós estamos falando de colocar Deus em primeiro lugar, de investimento naquilo que é baseado em amor, fé e esperança, que são as únicas coisas que vão sobrar quando a gente estiver na glória. Só que quando nós chegamos a esse patamar,
de começar a prezar pela presença de Deus, de começar a pensar mais em amor, mais em fé e mais em esperança, a gente começa a parecer para o nosso mundo que a gente é um pouco bobo. Por quê? Pessoas passam a gente pelas costas, porque coisas ruins acontecem, e geralmente acontece exatamente isso que aconteceu com ele. Sabe o que acontece? A gente vai expressar algo, condolências a uma pessoa que está sentindo dor, a gente vai expressar condolências a uma pessoa que está sofrendo, e aí quando a gente chega lá, aquela pessoa interpreta assim: não é bem isso que está querendo não. Aí vai e esculacha a gente. Mas graças a Deus, você não está na época de Davi, você está numa nova aliança, está na aliança da graça. E você não vai matar ninguém não. Muito pelo contrário, assim como Mateus 5:39, se eu não me engano, se você apanhar numa face, você vai dar a outra face. Você vai abençoar aqueles que o amaldiçoam. E aí a gente vê lá no capítulo 20 também, que Davi continua sua sucessão de vitórias. E você sabe o que tem em comum na história de Davi no livro de Crônicas? O que tem em comum, desde o primeiro capítulo que fala da história de Davi até o último capítulo que fala da história de Davi, é que lá em Crônicas não conta nenhuma derrota de Davi, só conta coisa boa. Davi fez isso, Davi venceu isso, Davi superou isso. Você lembra daquele Davi que a gente lê lá nos livros anteriores, que adulterou, aquele Davi que era vacilão, aquele Davi que às vezes fazia umas burradas, algumas cagadas? Aquele Davi não é transparecido aqui nesse livro. E não é transparecido nesse livro porque a ideia do escritor era uma ideia diferente. E aí que eu falo que é o cerne dessa mensagem de hoje, que eu creio que você vai levar para sua casa. O escritor, quando ele escreve Crônicas, ele escreve para um motivo. O motivo é: o povo acabou de sair de um exílio. O povo acabou de sair de um momento de humilhação, de um momento de dor. Mas ele é o cara que tem um olhar de gratidão, de falar assim: eu vou escrever tudo de bom que o povo já passou, para que o povo possa olhar, ler, declarar e falar: caramba, Deus é bom mesmo, né? Essa dificuldade que a gente passou foi dificuldade, mas Deus já fez tanta coisa boa, então Ele pode fazer coisa boa lá na frente. Dia 19, hoje, é Dia Mundial da Fotografia. Quem gosta de fotografia aí? Tem gente que não gosta, tem gente que é extremista. Não, eu não gosto de fotografia porque a gente não vai levar isso, a gente fica vendo essa coisa velha. Não, uma fotografia é legal, eu gosto de fotografia. Eu gosto de tirar foto do meu filho, tirar foto da minha família, guardar recordações, isso é legal. E um dos instrumentos na fotografia muito legais é um instrumento chamado caleidoscópio. Ele dá uns efeitos legais na foto. E por que eu estou falando de caleidoscópio? Porque a etimologia, o sentido etimológico de caleidoscópio, etimologia é a ciência que estuda a formação das palavras, tá? O sentido etimológico da palavra caleidoscópio é o sentido que vem do grego, que é kalos, que significa bonito. Escópio é aquilo que você observa, é aquilo que você retém. E aí, o escritor do livro de Crônicas, o que isso tem a ver com o dia do fotógrafo? O que isso tem a ver com o caleidoscópio? Ele observa e ele retém tudo que é bonito da história de Israel. Pastor, por que o senhor está trazendo isso? Só para dar parabéns para os fotógrafos? Parabéns, fotógrafos. Parabéns, fotógrafos da igreja. Mas não é só para isso. É para te ensinar a começar a olhar para a sua história e a reter o que é bom. É para te ensinar a olhar para a sua história e a saber que os momentos de dificuldade são para te forjar, mas que tem tanta coisa boa que a gente esquece. Tem tanta coisa boa que a gente negligencia.
Tem tanta coisa boa que a gente joga fora. E no momento de dificuldade a gente abre a boca para murmurar. Mesmo depois de Deus ter feito tantas coisas boas lá atrás. E aí o salmista diz em Salmo 121:8: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O meu convite a você por meio dessa mensagem, por meio desse estudo é: ei, eleve os seus olhos para o monte. Ei, capture o que é bom. A palavra de Deus diz isso. Retenha o que é bom. Retenha, guarda para você o que é bom. O que eu tenho dito muito nas últimas pregações é: escreva o que Deus fez. Cante o que Deus fez. Declare o que Deus fez, para que você não se esqueça de onde Ele te tirou e aonde Ele está te trazendo. E será que nós temos enxergado mesmo a nossa vida com um olhar de gratidão ou com um olhar de murmuração, de mau agradecimento? Eu queria te dizer, já terminando, o louvor pode subir, que nós temos uma lente pela qual nós podemos enxergar a vida. E essa lente, ela pode ser uma lente que Deus vai trazer para dentro de nós, ou pode ser uma lente que o mundo vai trazer para dentro de nós. Eu escrevi em 2018 uma resposta para um amigo que estava passando por uma dificuldade, e um texto que Deus deu ao meu coração, dizendo sobre a gratidão. E Deus me movimentou a escrever sobre a gratidão, dizendo o seguinte: a gratidão é a lente pela qual te permite enxergar a vida pelo seu melhor lado de viver. Te protege dos raios UV do orgulho e da prepotência, e protegem as suas córneas e íris com a dependência de Deus e a humildade. Pense nisso. Viver bem ou mal, muitas das vezes, é uma questão de ponto de vista. Talvez você entrou aqui nessa noite e você diz assim: pastor, eu tenho vivido tão mal. E talvez Deus permitiu você vir aqui só para trocar os seus óculos. Falar: ei, joga esse óculos fora. Você vai sair daqui com a lente bonitona, começando a enxergar por um outro lado da vida, o lado de ser grato por tudo que acontece. Eu queria te pedir para que você fechasse seus olhos, e para que você colocasse a sua mão sobre os seus olhos, porque essa noite é uma noite onde Deus, Ele faz algumas operações minuciosas nas suas córneas, na sua íris, aonde muitos de nós permitimos que tampões espirituais caiam, e que a gente comece a ser grato pelo pouco que a gente tem, porque sendo grato com o pouco que a gente tem, Deus nos permite valorizar a presença dEle e viver por amor, fé e esperança, porque dessa forma nós ecoamos pela eternidade. Deus, nesse momento eu oro pela tua igreja. Deus, eu oro por todos nós. Retira de nós os tampões espirituais que o mundo quer colocar nos nossos olhos. Ó Deus, arranca, opera. Ó Deus, muda o que for preciso mudar. Deus, nós queremos enxergar a vida pela melhor forma de se viver. Pode tirar a mão dos seus olhos, fique de pé junto comigo, mas ainda com seus olhos fechados. Você que diz assim: pastor, eu preciso restabelecer minha visão. Eu estou com uma visão totalmente deturpada do Evangelho, uma visão totalmente deturpada da igreja, uma visão totalmente deturpada do que é ser um servo, do que é ser um filho. E eu preciso de um ajuste no meu olhar. Se essa pessoa é você, todo o olho aqui está fechado, toda a cabeça está baixada, levante a sua mão que nós vamos orar pela tua vida. Levanta a sua mão bem lá no alto. Bem lá no alto. Amém. Pode abaixar as suas mãos, ainda com seus olhos fechados, toda a igreja.
Se você diz assim: pastor, eu entrei aqui nesse lugar sem expectativa, mas por meio dessa mensagem, por meio de um estudo bíblico, Deus está me sacudindo para viver da forma que Ele tem para a minha vida e não da forma que eu tenho. E eu quero nesse momento aceitá-lo como o meu suficiente Salvador, como meu libertador, como meu transformador. Eu quero me reconciliar com Ele. Todos os olhos aqui estão fechados, toda a cabeça está baixada. Se essa pessoa é você, levante a sua mão bem lá no alto que eu quero orar por você. Levante a sua mão bem lá no alto. Amém. Amém. Uma mão levantada. Glória a Deus. Duas mãos levantadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abaixar sua mão. Sinta Deus operando aqui nesse lugar. Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar, transformando a tua visão, transformando a tua vida, te libertando. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Sinta Ele trazendo a presença dEle aqui nesse lugar. Levante a sua voz, levante a sua adoração. Aleluia. Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Valorize a presença e declare: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode repetir essa oração em voz alta comigo? Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Entre em minha vida, renova a minha vida, transforma a minha vida. Eu te aceito, não somente como Salvador, mas como Rei da minha história. Se assenta no meu coração e reina sobre mim, em nome de Jesus. Deus, nesse momento eu declaro sobre a tua igreja, Deus, o teu olhar, a tua visão. Ó Deus, que a tua visão seja apurada na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos. Ó Deus, que nós possamos enxergar juntos, ó Deus, pelo melhor lado de se viver. Ó Deus, a lente da gratidão, ó Deus, sendo, ó Deus, transformada dentro de nós, em nome de Jesus. Você que recebeu isso, aplauda o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Glorifica o nome de Deus. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus, meus amados, que bênção de culto, que maravilha, que palavra abençoada. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é com uma imensa alegria que eu apresento a vocês a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Quero que você venha nos acompanhar e fazer parte dessa família espiritual amorosa e acolhedora. Estou muito feliz de saber que você está aí do outro lado da tela, nos acompanhando, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo nosso site. Mas eu quero que você venha fazer parte do nossa igreja e escreva nos comentários. Se você é novo aqui, escreva lá novo aqui. Se você tem um pedido de oração, se você tem alguma dúvida ou esclarecimento, o importante é que você fale conosco, porque nós queremos te conhecer melhor, queremos te identificar e queremos caminhar junto com você. Queremos que você faça parte de uma família que vai junto com você na sua caminhada espiritual, para que você não esteja só e que possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Estamos vivendo tempos maravilhosos de crescimento, de expansão e de fortalecimento aqui na Elan. E quero que você venha fazer parte disso, porque Deus tem um plano na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, venha agora e quero te oferecer um convite muito especial que você não pode perder. Venha fazer parte dos nossos GTs. Sim, grupo de temporada. GT é o grupo de temporada, que nós chamamos de célula ou de grupos caseiros. Na Elan nós chamamos de GT. É um grupo de comunhão, um grupo onde você pode estudar a Bíblia, orar juntos, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos e ali você ter um momento de poder se expressar, falar e fortalecer a sua fé. Venha ser revigorado junto
com os nossos GTs. E quero que você convide outras pessoas para fazer parte dessa família espiritual. Convide amigos, parentes, vizinhos, todo mundo para entrar nas nossas mídias sociais. Venha, curte ali a nossa página do Facebook, do YouTube e venha junto com toda a sua família e todos os seus amigos fazer parte desse momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando Deus, amando você, Ilan.